apresentar agora a janela inteira, compartilhar. É aqui, ó, eu estou na meu AVA, tá? Eu não sei se é igual aos seus, tá vendo? Então tem aqui, estão conseguindo enxergar? Dá um ok para mim. Pessoal, estou conseguindo enxergar essa Sim. tela. Ok. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, link, então avisos. Já no avisos, já está o link da aula de Química Geral. Então, tanto na segunda como na quinta-feira, certo? Todo horário que for aula de Química, você já pode vir aqui, clicar no link. No caso da Física, a mesma coisa. Clicou aqui, ele já te leva direto para essa sala aqui, que é da aula, ok? Esqueci o link, tá aqui, no AVA, no início, tá vendo? Apresentação, avisos. A pessoa falou que esse é o mesmo link, para não ter problema nenhum, né? Sendo o mesmo link, você sempre vai conseguir entrar com o mesmo, facilita muito, tá? E aí, eu sei que alguns já viram isso aqui, pessoal, já viu um monte de vezes, mas aí só... Boa noite, tudo bem? O professor está apresentando o AVA aqui rapidinho, tá, Rildo? Beleza, então, professor. No link da aula aqui, está o link da aula de Química Geral, ok? E depois vem os períodos. Então, aqui, ó, período de 8 a 12 de fevereiro. Então, se você vier aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando meu calendário, mas aqui, ó, no caso desse 8 a 12 de fevereiro, teria aula dia 8 e dia 11. Só teve dia 11, porque dia 8, se eu não me engano, vocês tiveram uma aula inaugural. Dia 8 ou dia 9, não sei. Então, a nossa aula começou dia 11 de fevereiro, ok? E a mesma coisa, para a Química, vai ser sempre, tirando essa primeira semana, vai ser 2 dias. Então, aqui, ó, 15, né? Dia 15 a 19. Então, 15, nem sempre, né? Outro exemplo aqui. Dia 15 não teve aula, foi feriado, mas na verdade, dia 18, quinta-feira, nós tivemos mais uma aula. Semana passada, nós tivemos, de 22 a 26, tivemos aula dia 22 e dia 25. Então, todo o material está aqui, a aula gravada também está aqui, tá vendo? Ó, você vem aqui, clica na aula gravada, ó, e eu tenho os PDFs, ó, exercício de fixação número 3. O exercício de fixação não é para entregar, tá? É para vocês adquirirem conhecimento e trazer as dúvidas para o professor. E clica aqui na aula gravada, você consegue enxergar a aula que o professor posta no YouTube e joga o link para cá. Eu acho o jeito mais fácil para mim trabalhar com vocês isso aqui. Olha hoje aqui, ó, a aula de hoje já está... só um minuto, deixa eu só aceitar o Pedro aqui. Então, a aula de hoje já está postada e temos exercício para entregar até dia 15 de março, aí, ó, valendo 5 pontos, ok? Então, nós temos 15 dias para fazer esse exercício aí, hein? E esse, sim, é avaliativo, ok? Então, tá aqui, ó. Então, nós temos 2 exercícios avaliativos. O primeiro, que é avaliação diagnóstica, esse quadrinho verde aqui, estão enxergando? Que é uma avaliação diagnóstica, está aberto ainda, dá para fazer. Quem não fez, depois clica lá e faz. Ela vale ponto. Tá? Professor, se eu não conseguir fechar os pontos, não, eu já estou com ele aqui no papel. Eu vou passar para o Word e vou postar aqui para vocês também, tá? Um cronograma que eu estou devendo vocês aí, estou passando vergonha. Pode perguntar. Professor, agora esse aí mesmo que eu fiz. Isso, diagnóstico. Eu estava tentando enviar ele, os outros exercícios que a gente faz, a gente envia, na mesma hora já aparece tipo uma correção lá, o tanto que acertou, que errou, e não apareceu nada. Ah, você não recebeu não recebeu um retorno? Aí eu fiquei em dúvida, o que eu falei agora? Eu enviei um retorno por e-mail de alguns alunos. Eu vou entrar lá de novo e vou fazer esse retorno de novo, tá? Você recebe no seu e-mail o valor que você tirou, tudo bonitinho, as respostas corretas. Aí não é lançado aqui junto com... Se eu entrar aqui nas outras aulas que eu entro, aí tem lá nota, aparece no seu, vai aparecer, não? Não vai, porque no caso da Química Geral, a avaliação de diagnóstico, quem fizer tudo, já ganha os 3 pontos. Deixa eu ver se tem alguém pedindo aqui, só um minuto. Já ganha os 3 pontos. A avaliação diagnóstica
errei tudo, professor. Vai ganhar os 3 pontos, porque não é o objetivo você acertar tudo na primeira avaliação de diagnóstico. Você entrou agora. Se eu quisesse que vocês acertassem tudo, não precisava de fazer o curso. Eu não precisava de fazer o curso. Você chegou, entrou e tirou 100%, tchau. Eu não sou químico. Seja feliz, oi? Eu não sou químico. Pois é. Então, a diagnóstica é 3 pontos, diferente do valor de quanto que você vai acertar. Agora, essa aqui não. Essa de hoje, que eu lancei hoje, já está no portal. Aí sim, né? Tem que ter atenção. Foi dentro da matéria que a gente estudou até o momento. Acaba sendo também um exercício ao mesmo tempo avaliativo de revisão, você fazendo a revisão de tudo que a gente estudou, e tem até dia 15 aí, tá? E melhor ainda, né? Quanto mais cedo você tentar resolver, melhor é, porque chega na aula, a pessoa precisa de 10 minutos para olhar a questão X desse exercício aí que eu não estou sabendo fazer. O professor vai parar e vai explicar a vocês, tá bom? Professor, esse exercício seu aí, ele vai funcionar na mesma plataforma do EAD, a gente faz e termina. Se terminar, terminou? Ele está em PDF, o que é o ideal você fazer? Você fazer no caderno, tira uma foto e sobe ele para aqui, para o portal, entendeu? Você pode entregar por aí mesmo. Na hora que você clicar nele aqui, ó, deixa eu clicar nele aqui, só para vocês verem. Para mim aparece um pouquinho diferente, né? Ô, professor, e essa questão do verdinho aí que você falou que é avaliação diagnóstica, né? Uhum. Na minha pasta aqui está escrito ainda não foi inserida nenhuma questão. O que é isso? Você clica aqui? Isso, justamente. Entendi. Editar questionário. Vamos ver se editar questionário aqui. Só se escrever aqui. Não tem, né? Não tem questão aqui, não. Não vai ficar assim mesmo, tá? Eu vou fazer o seguinte. Quem me perguntou? Quem me fez essa pergunta? É o Rildo. Ô, Rildo, tudo bem? Eu vou fazer o seguinte. O que eu vou ter que fazer nisso aí? Eu vou tirar o relatório, mapear quem fez e mandar para vocês, tá bom? Tá ok. Bom, antes de começar, então, tranquilo aqui, gente? Eu queria dar uma passada rápida aqui no portal. Tem pessoas aqui que nunca acessaram o portal. A pessoa vai puxar a orelha. Vamos acessar o portal aí, tá bom? Vou tirar aqui. A questão da atividade lá, o exercício, ele pode ser enviado pelo portal do aluno também, ou como é que é? Tem que ser para o seu e-mail? No portal mesmo. A gente consegue subir ele pelo portal mesmo? Consegue subir pelo portal. Gostaria que vocês subissem ele pelo portal. Bacana? Ali na página da atividade avaliativa, ali, ó, faz exercício, quando você entra, para nós que é aluno, tem adicionar tarefa. Aí você adiciona ela e manda para o professor. Isso, aqui não tem o meu, mas os seus vai ter um negócio, uma aba aqui, adicionar tarefa. Isso, eu tô com ele aberto aqui, professor. O meu tá. Beleza. O meu aqui deu para fazer e enviou pelo e-mail para mim. Aí eu depois vi o resultado. Beleza. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vou começar a aula. Quem estava falando era o Pedro? Quem estava? Peraí, eu sou o Pedro. Então, você falou que estava aparecendo para você, né? De adicionar o exercício? Isso. Sim, tá aparecendo. Então, vamos fazer o seguinte. Se quinta-feira alguém tiver dificuldade ainda de como que faz isso, eu vou conceder ao Pedro aí uns 5 minutos, olha, Pedro? Só para você mostrar como é que o que aparece aí, tá bom? Caso alguém tenha alguma dificuldade. Pode ser? Você tá falando para mim compartilhar minha tela? Quinta-feira. Não, hoje. Beleza, tranquilo. Professor, Oi. só para fugir, para botar esse assunto aqui. Eu estou com dúvida aqui se eu mandei ela ou não, que eu não estou conseguindo ver aqui. Depois tem como olhar aí? É o que eu falei, eu vou tirar um relatório, tá? E vou mostrar para vocês quem fez e quem não fez. Valeu. Beleza? Beleza, então, agora sim vamos voltar aqui para a clínica. Eu precisava de fazer essa introdução aí, e verificar quem está acessando e quem não está acessando o portal. Quem tiver dificuldade,
pode perguntar, sua ajuda também, tá? Inclusive, quinta-feira, por exemplo, vou deixar o Pedro só mostrar a vocês essa aba aí de adicionar tarefa, tá? Não fiquem com dúvidas, pessoal. Vamos perguntar mesmo, qualquer coisa, tá? Eu só não sei como ficar milionário, né? Se eu soubesse, podia perguntar isso também. Vamos lá. Estão enxergando aqui a aula de hoje, de março de 2021? Ok? Ok. Beleza. Então, a gente já conhece isso aqui, né? A gente viu que o número atômico e o número de massa está misturado juntamente com o elemento químico. Nós vimos também que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Mas, normalmente, a conta que a gente precisa fazer mesmo não é essa, né? Apesar de estar aí, normalmente, qual que é a conta que a gente tem que fazer? A gente tem o A, o massa, e a gente tem o número de prótons. Então, a conta mais comum é número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons. Lembra? Nós fizemos bastante esse exercício aí. Eu deixei bastante para vocês treinarem, certo? Então, normalmente, a gente pega aqui, nessa informação aqui que eu estou circulando em torno do elemento, a gente já pega diretamente o número de massa, que é o A, e a gente pega o número atômico, que é o número de prótons. Lembra que nós brincamos? Z tem tudo a ver com o número de prótons. O meu tá ao contrário, você me explicou na fórmula aqui. O meu tá massa igual o número de prótons mais o número de nêutrons. Sim, sim. Que é essa aqui, ó. Que é essa aqui. Mas, normalmente, como a gente já tira do elemento químico o número de massa e o número de prótons, o que a gente fez na aula passada? N é igual a menos E. Certo? Vai ficar mais fácil, o número de nêutrons é igual a Amazon, né? A menos E, de A até Z, né? Nada a ver, professor. Mas tudo bem. E aí, a gente fez alguns exercícios e hoje eu começo com uma disciplina diferente. Perda e ganho de elétrons. Então, o que a gente está vendo na figura aí? Só um minutinho, gente. Não, deixa eu só dar um ok para ela. Ô, William. Tá cabeludo, hein, meninão? Vamos lá. O que vocês estão enxergando aí? Um átomo com quantos nêutrons, quantos prótons e quantos elétrons? Vamos ver. O amarelo é o quê, hein? Elétron. Isso. O amarelo é o elétron. O amarelo é o elétron. Ok? Deixa eu ver aqui. O amarelo é o elétron. Beleza. Tá bom? E aqui dentro tem dois, né? Normalmente o próton ali, podemos falar que é o azul, e o nêutron, o vermelho. Então tem dois elétrons, dois prótons e dois nêutrons. Ok? Como que eu sei o número de massa? Somando próton mais nêutron. Então o número de massa é igual a 4. A letra A é igual a 4. Quanto que vale meu Z? 2. 2, que é o número de prótons. Muito bom. Isso aí. Então, quando se considera, né, os números de prótons e de elétrons em um átomo isolado são iguais, então o azul e o amarelo ali, todos os dois têm 2, a gente pode falar, e o professor tinha comentado isso na aula passada, que as cargas positivas anulam os negativos, e isso torna o átomo eletricamente neutro, ok? É tipo assim, né? Chegou um boleto aí de R$150, puxa vida, estou devendo, né? Então, estou negativo R$150. E aí você abre sua carteira, tem R$150 lá, beleza. Vou pagar o boleto. Então, mais positivo, 150. Menos 150 mais 150, zero. Ou seja, você ficou eletricamente neutro. Ok? O pior era se você estivesse devendo 200, só tinha mais 150, né? Beleza? Brincadeiras à parte aí, né?
Tranquilo aqui, pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esse exemplo que a gente deu exatamente é o hélio. Olha que legal. Estão vendo aí o elétron girando em torno do núcleo de prótons e nêutrons? Está girando aí? Oi? Estamos escutando? Sim. Aham. Sim, professor. Ah, beleza. Então, olha o exemplo aí. Hélio, que é o hélio, certo? Tem o número 2 ali, aquele número 2 quer dizer número atômico do elemento, então o Z dele vale 2. Eu mexi aqui agora para eu tirar, né? O Z dele é igual a 2. E no núcleo tem 2 prótons e 2 elétrons, e em torno dele... Perdão, no núcleo dele tem 2 prótons e 2 nêutrons, repetindo, né? Que eu falei errado. No núcleo, no interior dele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Está mostrando aqui, ó. Olha lá, 2 prótons e 2 nêutrons. E a soma, né? O A, que é a massa atômica, é exatamente a soma de prótons. Eu posso representar aí pela letra P ou pela letra Z, né? Mais N. 2 mais 2, 4. Olha o valor aqui, ó. 4,002. E aí o professor comentou o seguinte, né? Por que 4,002? Porque acaba que a massa de um deles é maior, né? Então fica esse valor aí. Outro elemento, número 6. Quantos elétrons ele tem, hein? 6. 6. É o carbono, que legal. Tá vendo? Então, esse 6 ali é o Z, que representa o número de prótons. Então, ele tem 6 prótons. Tem o N está igual a 6, então ele tem 6 nêutrons. E a massa atômica dele vai ser 6 mais 6, que é igual a 12. Ok? 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. A massa atômica é prótons mais elétrons. Então, a gente está repetindo para a gente continuar, né? Primeiro. Olha esse aí, que legal. Quantos elétrons? 10. Quantos prótons? 10. Quantos nêutrons? 10. 10 mais 10, 20. Sempre vai dar essa variação de massa da sua soma com essa que está mostrando aqui. Ele vai parar de se movimentar, porque a massa de nêutrons e de prótons não são iguais, ok? Uma é ligeiramente superior que a outra. Agora, e a massa do elétron? Por que não soma? Porque ela é 1876 vezes menor. Ela é irrelevante. Quem que falou? O Gabriel. Gabriel, sensacional. Ou seja, ela é desprezível, muito bom. A massa do elétron é desprezível. A carga elétrica do elétron não é desprezível, tá? É negativa e é importante, mas a massa dele é desprezível. Show de bola. Então, beleza. Então, isso aqui foi o que a gente viu aula passada. Mostrei esses 3 slides aqui só para vocês verem que legal, né? Achei bacana essa animação que eu fiz para vocês. Deixa eu ver. Eu não quero animar mais, não. Desistiu. Ah, não. Voltou. O átomo de hélio, o átomo de carbono e aqui o neônio, tá? Bom, nas reações químicas normais, o que acontece? Normalmente, a gente vai ver lá na frente a teoria do octeto. O que é a teoria do octeto? Na última camada, o elétron tende a ficar com 8, certo? Ele quer ficar com 8 na última camada. Ou com 8, normalmente aí, na primeira, como tem 2, tem alguns que querem ficar com 2. Mas vamos, por enquanto, entender como 8. O átomo, na verdade, ele quer ficar com 8 elétrons na última camada. Ele gosta disso, tá? Então, ele vai tender ou ganhar ou perder elétrons. Então, essas reações químicas mais comuns, o professor comentou, falou o seguinte, que o átomo ganha e perde elétrons, tá bom? Existe variação de nêutrons e de prótons? Sim, mas aí são fissões nucleares,
são aquelas reações com grande quantidade de energia envolvida. Por exemplo, a bomba nuclear, né? Tá? Isso é grande energia, grandes fissões nucleares, são energias muito elevadas, aí sim você consegue atingir o núcleo. Nas reações químicas mais comuns, existe somente ganho e perda de elétrons. Então, a gente está aqui com o átomo da letra O de oxigênio, ok? Quantos elétrons ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está vendo que ele está com 6 aqui? Na camada externa, mais 2 elétrons na interna. Então, ele está com 8 elétrons. Ok? 6 na externa e 2 na interna. Como ele está com 6 na externa, lembra da teoria do octeto? Normalmente ele quer ficar com 8. E aí, o que ele faz? Ele passa perto de um determinado átomo, ele atrai esses 2 que estão faltando. Ele ficou com quanto? Se ele tinha 8, ele pegou mais 2 elétrons, ele tomou 2 elétrons de alguém, ele passou para 10. 10. Só que o próton não modificou. Como ele estava estável nessa primeira figura aqui, ó, o número de prótons, se ele está estável eletricamente, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quanto que vale o Z dele aqui? 8. 8. Então, ele tem 8 prótons. Ok? Tranquilo até aqui? Dá um ok aí. Ok. Isso. Não entendeu? Pergunta. Pessoal, entendeu? Não entendi, não. Então, ele tinha 6 elétrons na camada externa, mais 2 na interna. Com 8. Ele passou perto de um elétron e ficou com 8 na externa, mais 2 na interna. Então, ele ganhou 2 elétrons. Só que o número de prótons se manteve, ó. Professor, Oi? você falou que sempre o próton vai ser o mesmo tanto de elétrons, isso mesmo ou não? Quando ele estiver estável. Ok? O que o professor... Tiver equilibrado, né? Equilibrado. O professor até brincou, ó, você tem 150 na carteira, positivo, não é isso? Até brinquei para vocês entenderem. Ó. Você tem 150, aí tem um boleto de 150 para pagar. Você ficou equilibrado. Isso não é um equilíbrio, não, mas tudo bem, né? Professor, quando ele estiver estável, tem um tal de ionizado também? É isso também? Pois é, o que é íon? Íon é isso aqui, ó. Ele está com a quantidade de elétrons diferente da quantidade de prótons. Ele tinha 8 elétrons e 8 prótons. É esse caso da esquerda aqui, certo? É o caso da esquerda aqui. Está estável. Ele passou perto de um átomo de flúor, por exemplo, opa, e tomou os 2 átomos, me dá esses 2 elétrons aqui. Pau! Fez até barulho. Ou seja, ele tinha 8, ele ficou com 10 elétrons, mas ele não mudou o número de prótons. O que aconteceu, então? Ele está mais negativo. Ok? O oxigênio aí não passa a ser 2, não? Tira o negativo, já que ganhou 2? Ele está com mais carga negativa ou positiva? Só tem mais carga positiva. A pessoa fez uma cagada aqui, né? A pessoa fez... rapaz, deixa eu corrigir isso aqui. Espera aí, gente. Vou ter que corrigir lá também. Isso vai confundir vocês. É que você colocou a imagem de um negativo com a explicação do positivo. Pois é, nossa, Isso. gente, agora que eu vi, Aí o oxigênio ficou negativo, você ganhou 2 elétrons, mas positivo. Não, esse é o Batista, né? O elétron é sempre negativo. É eu. Nossa, O elétron é negativo. Vamos começar do zero aqui, que eu errei tudo. Apaga. Me perdoe. O cátion, nossa, eu coloquei um ano no lugar do cátion. Meu Deus, perdi. Vamos lá. É o contrário, tá, gente? Agora que eu vi aqui. Nossa, o oxigênio é um ânion, né? Então, nesse caso aqui, ó, ele perdeu elétrons, né? Tá? O cátion, ele é eletricamente positivo, ou seja, ele perdeu elétrons. Tá vendo? Não tá aqui, aparecendo, não, professor. sumiu aí, né?
Espera aí, só um Professor, minuto. você explicou os desenhos certos, só o que estava escrito lá que estava errado. Isso, foi isso aí. Espera aí que eu vou voltar. Mas foi complicado aí agora, hein? Então, vamos lá, pessoal. É ligação química quando o elemento perde ou um mais elétrons. Então, aqui é o Al é alumínio, tá? O átomo de alumínio. Quantos átomos que ele tem? 3 mais 8 mais 2. Então, ele tem 13. Então, eu vou colocar aqui, ó. Do lado esquerdo, ele tem 13 prótons. E ele tem 13 elétrons. Ok? 13 elétrons. Então, ele está equilibrado, ó. 13 com 13. 13 positivo no núcleo com 13 na extremidade, ok? Ok, pessoal? Me dá um... O círculo aí, esse círculo que você fez, professor, como é que é? Ele denomina os prótons, elétrons, nêutrons? Não, o Ou é elétron, o próton, você não está vendo o núcleo dele, certo? Eu não estou vendo o núcleo de prótons, não. Eu não sei quantos prótons tem que é o núcleo, certo? certo? Mas eu estou enxergando os elétrons, e tem 13. 13. Nessa camada mais externa tem 3, na camada do meio tem 10, e na camada interior tem 2. Certo. Desculpa, na camada do meio tem 8. 2 mais 8, 10, mais 3, 13. Então, ele tem 13 elétrons. Tá vendo a letra E com menuzinho ali? 13 elétrons. Como ele está eletricamente carregado, ele está neutro, eletricamente neutro, eu sei que o número de prótons, representado aí pela letra Z, também Agora o número de elétrons. 13. É igual, ok? Certo. Lembra que eu falei da teoria do octeto? Ele tende a ter, na última camada, 8. Uhum. Na última camada, o alumínio está com quanto? 3. Então, ele está tendendo mais perder elétrons. É mais fácil ele perder elétrons para ficar com 8 na última camada, que é a camada do meio, do que ele ganhar 5, né? Entendeu? Entendi. Então, o que ele vai fazer? Ele vai perder esse, vai perder esse e vai perder esse. Então, ele perdeu 3 cargas negativas. Então, quantos elétrons que ele tem agora? 10. 10. E quantos prótons? Continua com 10. 13. 10. Porque o que ele perdeu de carga sobe para os elétrons? Ou para os prótons? Ele perdeu para um outro átomo. Entendeu? Passou um oxigênio ali, perdeu, me dá esses 3 elétrons aí. Ele perdeu os 3 elétrons. Pode ver que ele tinha 3 camadas. Essa última camada que tinha 3, ele perdeu ela. Ok? E ficou só 2 e a última com 8. É uma tendência do átomo acontecer. Ou seja, ele ficou eletricamente positivo. Por que ele ficou eletricamente positivo? Ele tem mais carga positiva, 13, do que negativo, que é 10. Então, toda camada de nêutrons dúvida. pode chegar, aí ele vai, automaticamente, ele vai passar para a oitava aqui. Não. Isso é uma tendência de ligação química. A gente vai ver lá na frente que é uma combinação entre 2 átomos. Entendeu? Ele vai perder 3 elétrons, mas ele vai passar para um outro átomo qualquer. Professor, mas no caso, ele não está eletricamente neutro? Por que ao perder elétrons, né, o meu átomo ele continua 13? Quer dizer, meu nêutron continua... Não, peraí, agora eu confundi. O meu elétron, ele foi para 10, né? Isso. Mas a minha massa, ela tá 13. Ele ficou positivo ao invés de continuar neutro. Pensa o seguinte, o átomo ele perdeu só elétron. Elétron é positivo ou negativo? Elétron? Negativo. Negativo. Pensa o seguinte, vamos olhar a figura da esquerda, onde ele estava eletricamente neutro. Ok? Por que ele estava eletricamente neutro? Porque 13 negativo com 13 positivo é certo, zero. um anula o outro. Isso.
Só que ele passou perto de um elétron e perdeu, perto de um átomo e perdeu 3 elétrons. O que aconteceu? 10 cargas negativas e 13 positivas. Sim, mas a minha dúvida é essa. Ele tem mais positivo ou mais negativo? Não, ele tem mais positivo. Então, ele ficou positivamente carregado. Pode ser essa seta minha aqui que está te atrapalhando. Não, não é isso não. Não é não. Aqui ele ficou eletricamente positivo. Tá? O que você queria me perguntar? Não, é porque, no caso, eu não entendi por que ele perdeu só elétrons. E não há elétrons e átomos. Há elétrons e prótons, né? Isso. Uhum. Porque ligações químicas leves, que você não tem muita troca de energia, nós vamos considerar que o átomo ele só perde ou ganha elétrons. Quando eu falo que só perde ou ganha elétrons... Esse é o básico, não é? Isso. O senhor falou isso no início da matéria. Isso. Lembrei agora. Ok? Quando eu falo que ele só perde ou ganha elétrons, eu estou falando o quê? Que o número de prótons e o nêutrons no núcleo não modificou. Beleza? Não, beleza, professor. Eu tinha esquecido desse detalhe importante. Não tem problema, não. Então, ele é o átomo que perde elétrons, ele é chamado de cátion. Ok? Cátion. O átomo, ele fica positivamente carregado. E é até fácil de gravar, né? O professor vai fazer nem, ó. Cátion tem o mais no meio, aqui, ó. A letra T, ó. Por isso que eu sei que o cátion, o átomo é positivo. E tá vendo que aqui tem o símbolo de Al, e aqui na esquerda tem o símbolo de Al, e na direita Al3+, tá? Então, a Al3+, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Antigamente, de vez em quando você vê ele assim também, ó, Al+, mais e mais. Se fosse 2+, ele tinha perdido 2 elétrons. Se fosse 1+, ele tinha perdido 1 elétron. Como tem 3+ ali, ou mais 3, né? 3+ ali, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Al mais 2. Al mais 2 perdeu quantos elétrons? 2. Bacana? Beleza. Professor, Oi? tem que abandonar o barco aí, falou? Beleza, depois você pega Amanhã a eu aula aí. assisto a aula aí. Tá jóia. Boa aula pra vocês aí. Bom trabalho. Obrigado. O professor, o Luciano ele levantou a mão ali, ó. Acho que ele tá querendo falar alguma coisa. Luciano, pode perguntar. É o seguinte, então quer dizer que essa questão você falou, o átomo tende a ficar com 8 elétrons na sua última camada ali. Uhum. Então ele perdeu esses 3 dessa última camada aí, para a gente verificar ele ficou com uma camada a menos, mas com ela completa com 8. Exatamente. Quando a gente for ver ligações químicas, você vai ver chamar de teoria do octeto. Então, eu já estou dando adiantado aí para vocês entenderem isso. Entendeu? Ah, tá. Beleza? Okay. Beleza. Professor. Oi. O elétron pode ficar positivo também? Aí é o contrário ou não? Eu não vou ocorrer isso. Aqui o elétron ele ficou positivamente carregado, tá? Chamado de cátion. Tá. No caso aí, se fosse o elétron fosse, por exemplo, menos 14 menos. Ah, sim, a gente vai ver. É o ânion. Foi o que eu estava explicando errado. A gente vai chegar nela. Então, entenderam que o cátion, o átomo, fica positivo? E como que eu gravo isso? A letra cátion tem o T no meio, que esse T quer dizer 1+. Então, o elétron, quando ele tem mais, ele é... O elétron não, o átomo, perdão. O átomo, quando tem mais, ele é positivo. Carregadamente, quer dizer que ele perdeu o elétron, por isso que ele ficou positivo, é chamado de cátion. Aí esse cátion aí, professor, a gente tem que colocar algum número ou só mesmo especificar que é cátion? A gente vai fazer uns exercícios e vai entender direitinho como é que normalmente é cobrado. Tá bom?
Beleza? Beleza. Esse AL3 aqui, ó, se eu perguntasse, por exemplo, né? AL3+, pessoal, bom, a gente viu que o Z dele é 13. A gente viu que o Z dele é igual a 13, né? Qual que é o número de massa dele? Vamos lá, vamos ver se vocês pescaram aí. A L3+, qual que é o número de massa dele? É 13, não é não, professor? Não, massa é igual a quê? Z É prótons e elétrons, né? mais nêutrons. Então, é 13 mais 13. O número de massa dele é 26. Ok? Qual que é o número de elétrons? Qual que é o número de elétrons? 13. Não, ele perdeu 3. 13 é o da esquerda. É 10. 10 elétrons. Cuidado, né? Entendeu aí, ó? Como é que mudou um pouquinho a configuração? Ele seria 13 se fosse equilibrado, não foi? Que é esse aqui, ó. Que é esse aqui. Esse aqui tem 13 elétrons. Quando eu coloco a L mais 3, eu sei que ele perdeu 3. Então, ele tinha 13, perdeu 3, ficou 10. Ok? Esse cátion é uma fórmula ou é um produto? É um material? O que é isso? O cátion? Isso. O cátion é o nome do átomo que está positivamente carregado, que é exatamente esse Al3+. Tá? Chamado de íons também, tá? Alguém comentou aí, é um íon. Eu falei. É um íon. Então, okay? o cátion é um íon. Então, sempre íon. negativo. Aqui é positivo. É positivo. Oi? No caso, no outro exercício, a gente estava caçando o neutro, agora a gente está caçando o elétron. Isso ou não? No outro exercício, a gente calculou o número de massa, achou prótons e achou o número de elétrons também. Isso. Aí é a mesma coisa, só que com configuração diferente, com perda e ganho de elétrons. Ô, professor. Oi? No caso, o AL, né? Ele está perdendo 3 elétrons. Sim. Teria outra, o senhor explicou que tem uma outra fórmula de representar, né? Que era antigamente, que era só com um sinal de mais. Assim, ó. Isso, era só com um sinalzinho de mais, né? Era utilizado. Isso. Por acaso, tem como falar ali que ele ganhou elétrons? Nesse caso aqui? Por exemplo, teria como falar que ele ganhou elétrons, ao invés de falar que ele perdeu elétrons? Vamos ver? Espera um pouquinho que você vai pegar essa dúvida aqui. Aqui, ó. Exatamente a pergunta. Ó. Quando o elemento ganha um ou mais elétrons, aqui ele perdeu. Aqui ele vai ganhar um ou mais elétrons. A quantidade de elétrons se torna maior que a quantidade de prótons. E ele se transforma num sistema eletricamente negativo, ou seja, um ânion. Então, o que acontece aqui? Ó? Vamos dividir. Esquece, coloquei aqui ó, uma divisória, esquece a figura, os dois átomos da esquerda. Vamos trabalhar com o da direita, ok? Que é o átomo de flúor. Certo? Sim? No átomo de flúor, vou separar de novo aqui, ó. Aqui, ó. Estou nesse aqui, coloquei a setinha, ó. Z é igual a 9. O que quer Z igual a 9? Tem 9 prótons. Ok? A, 19. Meu A é igual a 19 aqui, ó. Certo? Próton 9 e elétron 9. Então, vamos pensar no elétron por enquanto só aqui. Só no elétron. Tem 1, 2, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra da teoria do octeto? Se ele tem 7, a tendência dele é ganhar 1 por aqui. Para completar 8 elétrons na última camada. Mas ele tem só 7 por enquanto.
7 na externa, mais 2 na interna. Quantos elétrons ele tem nessa figura aqui? Não. Então, vamos lá. Então, ele tem 7 na externa e 2 na interna. 9 elétrons, ok? Ele recebeu um elétron, que é a figura aqui da esquerda. Vou mudar de ponteira aqui, vou mudar a cor. Azul aqui, ele recebeu um elétron e veio para cá. Ó. Quantos elétrons que ele ficou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 elétrons. 10 elétrons. 10 elétrons. Ele ganhou um elétron. Só que o meu Z, o número de prótons aqui é 9, na figura da esquerda, e meu Z aqui também é 9. Então, aqui, ó, meu E ficou 10, e meu Z ficou 9. Espera aí. Na figura esquerda amarela, deixa eu voltar com um ponteiro amarelo aqui. Ó, na figura aqui, o Z é 9. Vou apagar aqui, borracha. E o meu E também é 9. 9 menos 9, 0. Então, minha figura amarela, certo? Que é o flúor da esquerda aqui, ele está eletricamente neutro. Mas e o da direita, o azul? Ele tem 10 cargas negativas e 9 positivas. Ele tem mais... Então, ele está negativo. Então, o átomo, quando ele tem mais elétrons do que prótons, ele é chamado de ânion. E a carga geral dele é negativa. Entendeu a diferença? O alumínio, ele perdeu elétrons. Ficou positivo. O flúor ganhou elétrons e ficou negativo. Por quê? Porque o número de prótons, antes dele ganhar ou perder elétron, não mudou. Só mudou o quê? Ou ele ganha ou perde elétrons. Ok, pessoal? No início é um pouquinho chato, hein? Ok. Ok? Dúvidas? Estou esperando vocês pensarem aí. Tá ok, professor, mas eu quero saber como vai ser pedido, né? O anunciado do exercício, como vai ser. A gente vai fazer. Tá bom? Primeiro eu queria que vocês entendessem que é o cátion, que é o átomo positivo. Tem a letra T ali, né? Lembra da letra T, um mais. E o ânion é um átomo negativo. O cátion perde elétrons e o ânion ganha elétrons. Todos os dois são íons. Todos os dois são íons. Só que o cátion é um íon positivo e o ânion é um íon negativo. É o caso do sódio, que é o Na aqui, ó. Olha o Na. O Na tem 11 elétrons e 11 prótons. Ele perdeu um elétron, ele ficou positivo, que é o Na mais. Olha o Na mais aqui. Ou seja, ele continuou com 11 prótons, o prótons não muda, mas como ele perdeu um elétron, ele ficou com 10. Positivo, 11 positivo com 10 negativo, ele ficou positivo. E no caso do flúor foi o contrário, né? Ele ganhou um elétron, ficou 10 elétrons negativos, 9 positivos, ficou 1 negativo. Beleza? O engraçado é que na tabela, o sódio dá 22,99. Sim, 22,99, né? É uma conta, é aquilo que eu falei com vocês. Como um tem a carga, né, maior, um pouquinho maior, no final fica um pouco estranha essa massa aí, tá bom? Vocês têm que entender isso, que como um é um pouquinho maior que o outro, vai dar isso aí. Esse aqui é o ânion que o professor começou complicando o meio de campo todo, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Quantos elétrons... Então, aqui está, ó, na esquerda,
Na esquerda está o oxigênio, o SO é oxigênio, neutro, tá, eletricamente neutro, né? Quantos elétrons ele ganhou ou perdeu? Me fala se ele ganhou ou perdeu e quantos elétrons foram. Ele ganhou 2 elétrons. Ele ganhou 2 elétrons. Isso, ele ganhou 2 elétrons e ficou ânion, porque negativamente, né? Muito bom. Deixa eu ver o horário. 9h49. Caramba. Vou tentar passar um vídeo aqui para vocês. É rapidinho. Rapidinho. Espera aí. Tá sem som, pessoal. Silenciou seu microfone. Ô, professor, você silenciou seu microfone. Ah, verdade. Obrigado. Estamos escutando aí agora, né? Sim. De nada. Iron is a charged particle. It is charged because it contains an unequal number of protons and electrons. So an ion is an atom that has either lost or gained electrons. There are 2 types of ions, cations and anions. All atoms have neutral charge. Ô, professor, Oi. eu não sei se a galera tá entendendo, mas eu vou falar por mim. Eu não tô entendendo o vídeo, não. Ah, não? Não sei se é porque a legenda Professor. tá muito embaixo e não tá dando para ver direito Não, na o tela. problema não é a legenda embaixo, a legenda tá em inglês num vídeo que tá falando inglês. Eu não tô entendendo também. Eu Não tirei falo, mas foi mal. Eu tô custando entender português, muito menos inglês, viu? Não, com certeza. Com certeza entenderam tudo. Vamos lá, o professor vai falar para vocês. Eu vou traduzir para vocês aí, espera aí. Ele está falando do íon, ok? An ion is a charged particle. It is charged Fala o tipos de partículas de íons, ok? an unequal number of protons and Eu acho que tem como mudar a legenda para português ao invés de inglês. A legenda. Não tem, não. É. Não tem, não. Mas é aquilo que eu falei, essa primeira frase aqui falando o seguinte, né? Que a tendência é ter o número de prótons e elétrons equilibrados, ok? Números iguais. is an atom. E aí, o que ele fala depois? Que os íons são números diferentes, quando ele fala em nécos, né?
que os íons são números diferentes entre prótons e elétrons de um átomo, ok? Aí mostra esse átomo primeiro vermelhinho aqui, vai mostrar o verde, e o que acontece? O verde toma um átomo do vermelho, e todos os dois viram íons. Por quê? O vermelho ele perdeu um elétron e o verde ganhou um elétron. Então, o vermelho está com um elétron a menos e o verde está com um elétron a mais. Lembra? Aquele que perde elétron é o quê? Cátion ou ânion? Cátion. Cátion. Que perde elétron é cátion. Então, o vermelho é o cátion e o verde que tomou o elétron, a mais, é o ânion. Ok? Ok. Ok. Loss or gain. Olha lá, ó. O vermelho perdeu elétron. E o verde está aparecendo ali, né, que é carente que ganhou. Electron. Olha lá, ó, ganhou. Saiu do vermelho. There are two Ok? types of ions. O verde, então, é o íon, né? Dois tipos de íons. O cátion é um tipo de íon And anions. e o ânion é outro tipo de All íon. atoms have neutral charge. Carga They neutra. have an equal amount of protons and Está falando que a carga neutra, o número de prótons e elétrons é o mesmo. But when an atom loses one or more electrons, it becomes a positively Aí é que eu falei, ó. Quando ele perde elétron, ele torna o íon positivo, chamado de cátion. ion. And this type of ions are called cations. Aí, cátion. But when an atom gains one or more Quando ele ganha elétron, ele vai ficar um íon negativo, electrons, chamado de... Cátion. Não, se ele ganhar elétron, ele é negativo, chamado É ânion ou é ínion? type of ions ânion, exatamente. are called anions. Ânions. Were you paying attention? Answer these two questions and find out. Question number 1. Define an ion. Question number 2. Name and explain the two types of ions. So yeah, guys, thank you so much for Pô, watching. professor, logo um inglês, né? Porque ele é o único pequenininho que eu achei, viu? Mas foi bom. O professor tá ensinando a gente até inglês também, velho. É inglês junto com química, aí vai ficar fera. Pena que não tá ganhando salário de 3 também, né? Olha. Vamos lá. Então, aqui, ó. Íons positivos é chamado de cátions, certo? E íons negativos de ânion, tá bom? Tá trocado aí. Tá trocado, né? Pegadinha, vocês, muito bom. Perceberam aí que tá errado. É tendência, deixa eu ver. Ah, esse aqui era uma animação, hein? Ah lá, o que tá acontecendo aqui, gente? Perdendo elétron. O F tá roubando elétron. Isso, um perdeu e o outro ganhou, lá. O Na, que é o sódio, é um cátion ou um ânion? Ele é um cátion. Cátion. E o flúor, que ganhou elétrons? O íon. Ele é o ânion. Ânion. Isso. Todos os dois são íons, tá? Um é íon positivo e o outro é um íon negativo. É cátion e ânion. Ok? Ganhou ou perdeu elétron? É íon. Oi? É só para eu não esquecer, então, quando não tiver lá em cima positivo, ele perde. Um está o negativo, ele está ganhando elétron, certo? Isso, o negativo ele ganhou elétron. Se tiver só o menos, ele ganhou um elétron. Se tiver menos 2, ganhou 2 elétrons. Se tiver menos 3, ganhou 3 elétrons. Bacana? Se tiver 2 positivos, ele perdeu 2 elétrons, certo? Isso aí. É o contrário, né? O mais aí é menos. É o contrário. É aquela famosa para dificultar a vida do aluno, né, professor? Pois é. Na vida, o mais é menos também. É igual na lei de direito, com causa e doloso.
Precisa de 2 séculos. Vamos lá, vamos fazer um exercício aí para vocês treinarem. Estão me escutando? Sim. Ok. Quantos prótons há na espécie química? 28. Próton. Próton 28. E aí, todo mundo concorda que é 28? Tem alguém que diz, professor, não concordo, não, está errado. Então já tem umas duas aí, né? É o 28, não. Eu acho que é 28. Só se mudou de... Pode mudar de posição? Olha, eu já vi trocado, mas aí você pensa o seguinte: elemento X, número maior, você sabe que não é massa. Você sabe que a massa é a soma de quê? Átomos mais nós. Nêutrons Nêutrons e elétrons. Não, Nêutrons e prótons. nêutrons e prótons. Então, o A sempre vai ser o número maior. O número de prótons vai ser um número menor. Ok? A massa 60. Sempre, não, né? Sempre o professor pegou pesado, mas na maioria dos casos aí, tá? É sempre, no máximo igual. No máximo igual. Vou mostrar para vocês. O átomo de hidrogênio, vocês vão ver que no máximo o A é igual a P. No máximo. Não tem jeito de ser outra coisa, né? Matematicamente falando, não tem jeito. Então, e aí? É A, B, C, D ou E, hein? B. B. Todo mundo concorda, né? É 28. E 28 ficou fácil, né? Que é igual a Z. E o 60 é o meu A, número de massa, que é prótons mais nêutrons. Bacana? Todo mundo aí concordou que é 28? Só me fugiu, mas faz a conta. Quantos elétrons... Nossa, coloquei 2 acentos agudos no elétron. Esse elétron aí é violento, hein? Vamos lá, Esse é do bom. Esse é do bom. Quantos elétrons há na espécie química aí, no caso? Elétrons. Ele perdeu 2, então Isso. vamos ver que 58. É o A. 30. Não tem aí, né? Essa aí foi anulada. Tá? Foi anulada essa questão. Não tem, não, né? Quantos elétrons tem, hein? Vamos responder. era para ser 26, professor. Isso. Porque ele perdeu. É um cátion. Cátion. Isso. Isso aí, ó. Por que 26? Porque no prótons, eu sei que o meu... Quer mais 2? Eu sei que meu número de prótons é 28. Se tivesse eletricamente carregado, a quantidade de elétrons ia ser igual que ia ser 28. Só que ele perdeu 2. Ele tinha 28, perdeu 2, ficou 26. Bacana? Sim ou não? Como que eu sei que ele perdeu 2? Porque aqui está 2 positivo. Se tivesse 2 negativo, aí sim poderia ser aí a letra C. Se tivesse 2 negativo, poderia ser a letra C, porque aí teria... Isso aí é de prova, professor? Não. É questão de prova, isso aí? Já começa a aproximar, né? Professor, como é que cobra isso, né? Daqui a pouco a gente já vai fazer mais exercícios a respeito, tá? Tranquilo? Professor. Oi. Então quer dizer que esse positivo aí significa que ele perdeu e o negativo que ele ganhou. Exatamente. É isso aí. Mas nada... Beleza. Bacana. Bom, e para fechar a disciplina de hoje, a gente vai ver que existem átomos com algumas quantidades de nêutrons, né? No caso aí, ó, nêutrons, prótons e números de massa. Quando o átomo é chamado de isótopos, quando ele tem o mesmo número de prótons. E como que eu sei que é a mesma quantidade de prótons? Porque isótopo tem a letra P aqui, tá, gente? Ó, presta atenção nessa letra P aqui, ó. Eu sei que a quantidade de prótons é igual, ó.
Então, aqui, ó. Isótopos do elemento oxigênio, 16,8. Nesse caso aqui, né, o meu nêutron tem 8 nêutrons. Esse aqui tem 9 nêutrons. E esse aqui tem 10 nêutrons. Ok? Acontece essas coisas esquisitas, né? Só que o meu número de prótons é o mesmo. Mudou meu número de massa, tá vendo? 16, 17, 18. Mudou o número de nêutrons, mas os prótons são os mesmos. Então, ele tem Z8, Z8, Z8. Ok? Isótopos já é comparativo entre 2 ou mais átomos. Nesse caso, todos os 3 aí têm 8 prótons. Então, entre eles é chamado de isótopos. Ok? Sim ou não? Silêncio geral na sala. Tá, ô professor, eu não entendi não. Entendeu, não? Não. Explica de novo, por favor. Isótopos é você pegar 2 ou mais átomos e comparar entre eles. Ok? Quantos átomos tem aí? 3. Tem 3 átomos diferentes. Átomo A, B e C. Vou chamar de A, B e C. Por que eu sei que eles são isótopos? Porque eles têm o mesmo número de prótons. Onde que eu sei, onde que eu olho que ele tem o mesmo número de prótons? No Z. No Z. Onde está o Z? Aqui, ó. Z8, Z8, Z8. Então, eles são isótopos. Isótopos é comparativo. Eu peguei 3 átomos, coloquei de frente a frente e falei, perguntei para o A, quantos números de prótons você tem? Ele falou 8. O B, quantos? 8. C8. Ah, então esses 3 são isótopos. Por quê? Porque eles têm o mesmo número de prótons. Bacana? É só pegar a fórmula também, A igual a Z mais N também, que acha o A, né, não? O número de massa deles é igual? Bem colocado aí. Bem colocado, Batista, bem colocado, mas você está equivocado. Você está certo, Batista, mas você está errado. Foi boa a pergunta, mas você está errado aqui, ó. Olha o número de massa deles aqui, ó. O A tem massa 16, o B tem massa 17 e o C tem massa 18. O número de massa deles é diferente. Mas por que eu posso falar que eles são isótopos? Porque o número de prótons são iguais. Se eu falar átomo A, falar átomo X e átomo Y, são isótopos? Eu perguntei para vocês, eles são isótopos, o átomo X e Y? Pessoal, não sei, deixa eu olhar aqui o número de prótons de X e o número de prótons do Y. Aí eu falei, não. Então, aí você viu lá que o X tem 12 números de prótons e o Y tem 14 número de prótons. Esses são isótopos? Não são. Não porque... são. Não são. Não sei o número de elétrons, não sei o número de nêutrons e não sei o número de massa. Mas eu já percebi que os prótons são diferentes, então eles não são isótopos. Professor, mas na matemática, quando o X e o Y não tiver nada, é considerada tivesse 1. Não. Não. Tá vendo o 12 e o 14 aqui de baixo? Tô. Com licença, gente, vou voltar lá no início. Vou voltar lá no início aqui, ó, só para você lembrar aqui, ó. Elemento X. Z, número atômico, que representa a quantidade de prótons. Então, foi só um exemplo que o professor deu aqui, ó. X, elemento X, elemento Y. Poderia ser outra letra. Elemento D, elemento G. Ele fala aqui embaixo, 12. De acordo com isso aqui, eu sei que ele tem 12 prótons. 14. De acordo com isso aqui, eu sei que ele tem 14 prótons. E aí eu perguntei, D e G são isótopos? Não.
Não, por quê? O número de prótons é diferente. Entendeu, Batista? O professor está tentando te explicar? Então, o isótopo só vai ter a ver com os prótons, então, né? Isso, é um comparativo entre dois ou mais átomos que têm uma quantidade de prótons. Entendido. Bacana? Isso que eu Ô, falei. professor. A pergunta dele foi muito boa. Ele estava errado. Ô, professor. Oi? Costuma ter isótopos entre elementos diferentes? É isso que eu queria saber também. Isótopos com a mesma massa? Sim, se for elementos diferentes, mas tiver o mesmo número de prótons, né? Sim. Ok? Ah, tá. Uhum. Aqui, ó. Ah, não, esse aqui é isóbaros, né? Tá? Uma coisa meio louca, né? Perdão. Quem me perguntou? Foi eu, Pedro. Pedro, não tem não, desculpa. Não tem não, tá? Não tem não. Para isótopos, não tem não. A pessoa respondeu errado aí. 0 para ele. Por quê? Por que que não tem? Porque o que define o elemento químico é exatamente o Z. É o Z que determina o elemento químico. Então, não tem jeito de ser diferente. Tá bom? Outro exemplo. Vamos lá. São isótopos esses aqui? Sim ou não? Sim, eles são. Sim. Como é que você sabe? Porque eles têm o mesmo próton. Isso, o prótio tem um próton, o deutério tem um próton e o trítio tem um próton. Tá vendo? O número de massa deles é diferente. Mas o número de prótons é iguais. Então é isótopo, fechou. Tá? Então isso aqui, por exemplo, né, o hidrogênio é muito utilizado. O trítio, por exemplo, é um hidrogênio radioativo. Olha que interessante, né? É um hidrogênio radioativo. E o deutério já é um que tem muita energia, por exemplo, para fazer bomba, por exemplo, né? Mas, mais interessante é que todos os três têm o mesmo número de prótons. O número de massa é diferente, porque o número de nêutrons é diferente. O próton não tem nenhum nêutron, o deutério tem um nêutron, que é o mais natural, né? E o trítio aí tem 2 nêutrons. Beleza? Isso está meio esquisito. Não está esquisito. Olhou para ler 2 ou 3 átomos, comparou entre eles. O número Z atômico, o próton é igual, eles são isótopos. Anota. Professor, então a massa do trítio seria 4? Não, a massa dele é 3. Por que a massa dele é 3? Massa, letra A, é igual Z mais N. Quanto que é o Z dele? 1. Que é o verde. Olha o núcleo dele. Certo? O núcleo dele tem um próton, que é o verde. Certo? Mais quantos nêutrons? 2, que é o azul. Então, é igual a 3. Pessoal, e o amarelo? O amarelo é o elétron. O elétron soma na massa? Não. O elétron tem massa desprezível. Eu entendi, professor. É porque a pergunta dele é por causa da representação, como tá. É isso mesmo. Você está falando do 3 e 1? Isso. H, 1 e 3 em cima. Hein? Ok, vamos voltar lá no início. Professor, você vai voltar lá no início. Vou. Aqui, ó. Vou voltar nisso aqui até entrar no subconsciente. Ter pesadelo com essa fórmula. Ela vai levantar no meu... Ah! Número de massa! Socorro! Então, olha lá. Ó.
em cima é o número de massa. Então, se está falando aqui que o H tem 3 em cima, o número de massa meu não, dele vale 3. Se está falando que tem 1 embaixo, o número de prótons é 1. Qual que é a outra representação? Deutério. 2. Qual que é o número de massa do deutério? Que é esse aqui. É 2. Tem 2. É 2. E qual que é o número de prótons? 1. Beleza? Ok. Problema não, viu, Batista? Pode perguntar. Professor, meio doidão. Professor, então sempre o número de cima é o número da massa, né? Isso. O número de baixo é o número atômico. Isso. Professor, Que ele é representado pela letra Z, né? Que é o mesmo número de prótons. Isso aí. professor, Oi. pode acontecer de ter uma pegadinha? O senhor colocar 2 hidrogênio e outro elemento químico com o mesmo número de prótons? Não. Eu estou infringindo as leis da natureza. Para isótopos, é sempre o mesmo elemento químico, já que o Z é que determina o elemento químico dele, né? Então, por exemplo, um próton é sempre hidrogênio, 2 prótons, sempre hélio. Ok? E por aí vai. Ok. Vamos para o segundo caso. Ô, professor, para entender esse aí que você voltou, esse aí. Uhum. Esse aí dá para a gente entender uma base na matemática, assim, que eu estava olhando aqui. É só a gente olhar só a base, né? Sem olhar o expoente, que seria o número de massa em cima, né? Para ser o isótopos. Será que dá certo? Eu estou um pouco assustado, né? Porque o expoente é um pouquinho diferente de soma. Cuidado, tá? Quando você fala expoente. Por exemplo, 2 ao quadrado. Beleza, tá. E 8 ao quadrado é 64. Não, mas aí no caso eu tô falando assim, aí eu olhar só a base só, igual tá aqui, 1, H1. A gente vai olhar só a base aqui, ó, só os números de baixo só para facilitar. Para isótopo, sim. Isso, é só para os isótopos mesmo. Isso, sim, porque é o Z. Aí sim. Mas de qualquer outro elemento. Sempre o de baixo é o próton. É o próton. Ok? Ô, professor, quando fala isótopo do núcleo, ele, igual tá falando que apresenta nome próprio. Esse nome próprio quer significar que ele sempre vai ter o mesmo elemento. O prótio? Não, tô falando assim, o isótopo núcleo, que é o que tá apresentando, não é isso? Uhum. Aí tá falando que é o único elemento químico cujo isótopo apresenta o nome próprio. O nome próprio seria os elementos? Ah, sim, o único elemento Sempre o mesmo elemento? Apresenta o nome próprio é só o hidrogênio, tá? Ele está falando que o hidrogênio aí é um elemento meio fora da curva, né? Ok? Assim, mas esse... Por exemplo, carbono. Carbono já é diferente. Ele já não tem esses nomes próprios. Entendeu? Mas o nome próprio, o que significaria? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo o oxigênio aqui? Sim. Todos os 3 é chamado de oxigênio. Sim. Entendeu? Se fosse carbono, todos os 3, se tivesse lá com número de massa diferente, mas mesmo número Z, é chamado só de carbono. Só o hidrogênio é que esse aqui chama prótio, esse aqui chama deutério, esse aqui chama trítio. Entendeu? Não inventaram 3 nomes para o oxigênio aqui, ó. É tudo oxigênio. Uhum. Entendeu? Agora, o hidrogênio é especial. Aí falou, não, o hidrogênio vamos fazer o seguinte. Esse aqui nós vamos chamar de prótio, esse aqui é deutério, e tem, inclusive, uma questão aqui, deutério, por exemplo, né? Eu esqueci o nome do deus, tá?
mas tem um deus grego que foi atribuído e por aí vai. Mas é o único elemento que muda. Os outros não. Carbono, hélio, sei lá, entendeu? Ouro. Todos... Esse hidrogênio aí só ele na tabela periódica que tem esses nomes próprios? Só o hidrogênio. Entendeu? Ah, tá, entendi. Beleza? Como se fosse... Vamos tratar isso aqui especial. É isso que ele está querendo dizer. Bacana? Entendi. Então, vamos lá. Então, a gente viu que isótopos... Tem o Batista, tudo bem aí? Então, ok, professor. E... o professor não, né? Isso é gente fina. Pode cara que pergunta muito. Ele saiu da sala, né? Não. Tomar. Ah, foi tomar água. Beleza. Isso aí, tem que perguntar mesmo. Eu vou ficar assustado quando não perguntarem. Isóbaros. Então, a gente vai escrever isóbaros assim, ó. Isó com A bem grandão, porque eu sei que são elementos que têm o mesmo número de massa. Átomos. De massa. Então, o isótopo eu olho na base de baixo, alguém tinha comentado, até gostei agora que eu entendi o que ele falou. Pessoal, isótopos eu olho no de baixo, sim. O isóbaros eu vou olhar no de cima, aqui, ó. Eu tenho o elemento argônio que tem 40 número de massa e o cálcio que tem 40 o número de massa. O número de prótons não é igual, por isso que são elementos diferentes, mas o número de massa é igual, e aí é chamado de isóbaros, ok? O isótopos tem o mesmo número de prótons, e os isóbaros têm o mesmo número de massa, ok? E aí sim, sempre serão elementos diferentes de Z. Z diferentes, né? Tranquilo? Aos poucos, né, professor? Mas tudo bem. Beleza. Mas entenderam aí, né? Mesmo número de massa. O argônio tem 40, tem A 40. Quanto que vale o A do argônio? 40. É comparativo também, tá? E o cálcio? 40. Ah, então esses dois aqui são isóbaros, porque eles têm o mesmo número de A, mesmo número de massa. Beleza? Pode acontecer vir diferente? Número de massa tem que ser igual. Para chamar de isóbaro, tem que ter o mesmo A. Ô, professor, o argônio aqui, como é que ele chegou na massa de 40, sendo que é 18, 18 e 18? Não. O que é número de massa? O número de massa seria o prótons mais nêutron. Isso, prótons mais nêutron. É 18 mais 22. Quantos prótons? Aí vem o cálcio também, ele tá 20 com 22. Aí eu fiquei na dúvida, porque se um der 40, o outro não dá. Ah, entendi. Então o prótons... É por isso que eu fiquei nessa dúvida. O prótons aqui é 18, né? Isso. Ok? Tem aquela questão aqui, ó. Tá errado isso aqui, né? Por isso que eu fiquei na dúvida quando os dois deram 40. Foi um exemplo infeliz aqui, né? Foi um exemplo infeliz aqui. Não tem jeito nesse caso aqui. Professor, eu ia falar que ele perdeu elétrons, mas os elétrons nem ia fazer diferença na massa, então não tinha nem como. É irrelevante. Vou colocar o N igual a 20 aqui, tá? Só para... Eu vou até pesquisar isso aqui depois direitinho, mas vamos colocar o N igual a 20 inicialmente aqui. Obrigado. Quem? Foi Pedro? Fui eu, não. Fui eu. Gabriel. Obrigado, Gabriel. Boa observação aqui, né? Você já está apto a trabalhar em laboratório, tá, professor? Já é um químico, né? Entendeu? Obrigado. Então, vamos considerar o N como 20 aqui para que fique o mesmo número de massa, né? Está errado aqui.
Vou dar uma olhada nisso aí. De onde que eu tirei esse gato aí? Nem ser um verdadeiro gato. Beleza? Melhorou, Gabriel? 18 mais 22 aqui do argônio chegou a 40. E P, 20 mais 20 aqui chegou a 40. Pelo menos aqui a gente ficou mais tranquilo. Certo? Ok. Obrigado. E por último, a última do dia aí, é o isótonos. Então, isótonos, vou escrever aqui, é o último, tá, gente? Professor, que loucura, né? O isótono, e aí eu vou colocar um N de todo tamanho, porque eu sei que é o mesmo número de nêutrons. Então, eu tenho o isótopo, que é o mesmo número de prótons, o isóbaro, que é o mesmo número de massa, e o isótono, que é o mesmo número de nêutrons. Aqui, ó, N é igual a 6 e N é igual a 6. Beleza? Isso não tem segredo, é comparação de dois átomos. Você tem que lembrar, isótopo, tem a letra P, prótons. Isótonos, tem a letra N, nêutrons. Isóbaro, você coloca o A lá grandão, o mesmo número de massa, ok? Tá fechado, beleza? Só um minuto, professor. Espero. Isso aí eu acho que é uma coisa importante você anotar. Sim, sim, sim. Vai que a gente precisa lembrar um dia. Dia qualquer no exercício aí, vai saber. Na prova. Na prova. Prova não, pô. Bom, temos 4 minutos para fazer um exercício. Pode passar. Foi denso hoje, né? Eu sei que foi tenso aí. Dados os átomos, agrupar os isótopos, isóbaros e isótopos. O que eu faço? O que eu aconselho para fazer esse exercício aqui e ficar fácil? Coloca aqui, por exemplo, não sei se está certo não, mas vou lá, isótopos. Separa os isótopos aqui, ó. Aí, eu pesquisei aqui e vi que o A e o B são isótopos. Então, coloco A e B. Eu coloco isóbaros, que é a letra A aqui de massa. Ah, tá, o C e o D são isóbaros. E depois, isótonos, o B e o D são isótopos. Eu acho que é melhor fazer assim, né? Primeiro separa os isótonos, coloca lá. Por quê? Porque o A e B pode ser isótonos, por exemplo, e o A, B e C pode ser isóbaros. Entendeu? Então é melhor fazer ele dessa forma assim. Primeiro você vê quais dos 4 aqui, ó. Inclusive pode acontecer isso aqui, ó. O A e B é isótonos e o C e D são isótonos também. Ou seja, o A e o B é um grupo de isótonos e o isótopos, né? E o C e D é outro grupo de isótopos. Tá bom? Mas para saber, tem que fazer as contas, professor? Bom, no isótopos, o que você precisa de saber? E qual? Isótopos, o que você precisa de saber? Isótopo, precisa saber o Número de próton. prótons. De prótons. Isso. O mesmo número de prótons. O isótopos, eu preciso saber o número de prótons. Preciso de fazer cálculo, caso. Os isóbaros é o mesmo grupo de massa, Primeiro, né? isótopos. Isso. Isótopos. Eu preciso de fazer cálculo? Não. 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 Nenhum precisa fazer cálculo, não precisa. Precisa. Qual que eu preciso fazer cálculo? Eu acho que é o isótonos. Você precisa de saber. Não, peraí. É o isótopo. Isótomo, Você saber o número de precisa saber o número elétrons de e ele não nêutrons. mostra já o número de Nêutrons. elétrons na cara. Você teria que descobrir qual que é. O número de nêutrons ou elétrons? Não, isótono seria elétrons. Não. Isótopos Isótonos é neutro. É Ah, é neutro. nêutron. é neutro. Isóbaros é massa e isótopos é prótons. Eu acho que nenhum deles precisa de Tem fazer elétrons, cálculo, Não não. é cálculo, não. Tá visível. Bom.
Vamos lá, vou fazer isótopos. Vocês vão fazer isóbaros e isótonos em casa, e quinta-feira a gente inicia a partir desse aqui, tá? Então vamos lá. Isótopos? Isótopos. Só para entender se eu estou sabendo mais ou menos, no caso é o 2010A e o 21A10C. Isso é isótopos? Vamos lá. Vou corrigir aqui agora. Isótopos é o mesmo número de Prótons. Aí sim. Esse nem é tão difícil de gravar, né? Isótopo. Ah, tem um P ali de prótons. Beleza? Isótopos. Prótons. Quantos prótons tem a letra A? 10. 10. A fórmula aqui, ó. 10. O D? 12. O C? 10. D? 9. Quem é que tem prótons iguais? A e C. A e C. Somente A e C. Aqui, ó. A e C são um grupo de isótopos. Vamos supor que o D aqui tivesse 12. Aí eu poderia colocar B e D, seria outro grupo de isótopos. Se tivesse, só para vocês entenderem, tá? Mas nesse caso, isótopos é somente A e C. Por quê? O A tem 10 prótons e o C tem o mesmo número de prótons de A, que são 10. Bacana? Então, semana que vem, quinta-feira, a gente continua. Ô, professor. Oi. Foi o Gabriel aí que semeou uma sementinha da dúvida aí. Para chegar nos nêutrons aí. Qual que tem uns nêutrons iguais? Tem que fazer cálculo ou não precisa? Tem que fazer cálculo. Você Tem que fazer só de maneira que você pegar o número de prótons e diminuir com o de massa. Você consegue o nêutron. Isso. Eu coloco lá, vamos supor, 23 menos 12? Isso. Aí, tá ok. Aí o resultado é os nêutrons. Direto. Aqui, ó, direto. 20 menos 10. 10. 10 nêutrons. Tem 10 nêutrons. B, 23 menos 12. C, 21 menos 10. E D, 20 menos 9. Simples assim. Certo. Adilson. Luiz Adilson. Luiz Adilson. Tá aí? Não, né? Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá, Luiz Adilson. Ficou bacana? Não respondeu. Bom, alguém queria perguntar mais alguma coisa? Tá tranquilo, professor. Pode falar. O professor, já foi definido se sua prova é online ou presencial? Não, ainda não. Online dá certinho. Tá online, hein? Você vê, quem bateu. É um conteúdo, química é um conteúdo, né, tanto química como física, mas vamos caminhando, tá? Não vai ser, eu não vou inovar na prova, não. Tudo que a gente está estudando, eu fiz um exercício avaliativo hoje para entregar dia 15, façam ele, tá? Comecem a fazer. Se tiver alguma questão que vocês não estiverem conseguindo fazer, não tem problema nenhum de voltar aqui e fazer ela. Falar, ó, pessoal, a questão 5 não está saindo. Eu tiro um tempo aqui e faço, tá bom? Tenho certeza que nós vamos conseguir aprender bastante coisa e vamos andar bem, tá bom? Ô, professor. Oi. Porque é o seguinte, a gente quando a gente tem algumas outras matérias que a gente vai fazendo o exercício, aí chega na hora de, vamos supor, um exercício avaliativo, você faz um estudo lá da matéria, aí na hora que chega do exercício avaliativo, te tá com as questões de Enem lá. É isso que a gente tá falando, entendeu? Não, mas vão trazer ela para cá, por isso que eu dei esse prazo. Hoje é dia 1º de março. Tem 14 dias ainda. Ué. Entendeu? Poxa, nem é tão grande o exercício, tá? Mas pegou uma outra questão que não está conseguindo, vamos trazer ela para a sala de aula. Professor, uma dúvida aqui. Oi. Os isótonos são os nêutrons, né?
iguais, né, entre os elementos. Só que eu não consegui identificar nenhum elemento com o mesmo número de massa. Quer dizer, número de nêutrons. Você fala na tabela? Dessa atividade que nós estamos fazendo agora. Não tem sim os números igual ao número de nêutron. Não, cara. Tem B, C e D. Tem. Não. É B, C e D. Não, é só BC. Não. É só BC. Você vai pegar 23 menos 12 dá 11, 21 menos 10 dá 11. E 20 menos 9? Não vai dar 11. Ah, é verdade. Não, Conseguiu valeu, velho. achar aí? Conseguiu achar? Ah, os meninos me falaram aqui. Agora que é a ficha. Aí 20 menos 9 dá 11. Né? É. B, C e D. Ok. Certinho. Mas quinta-feira a gente corrige, tá bom? Beleza. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite. Boa noite, pô. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, galera. Bom descanso aí. Boa noite. Adilson tá aí ainda? Não sei se ele ficou na dúvida, fiquei um pouquinho. Luiz Adilson, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado.